tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Esse próximo hino, consagração. Esse aí eu não sei nem cantar direito, já não canto. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Te louvarei, eu te louvarei.
louvamos e te exaltamos, porque Tu és Deus, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, digno de todo louvor, de toda adoração. Nos perdoa se o nosso louvor não chegou até a Ti, Pai, como Tu mereces, Pai. Em nome de Jesus, aperfeiçoa o nosso louvor, que seja de todo o nosso coração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, Te exaltar na beleza da Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos por esse período, Senhor, que lemos a Tua palavra, que louvamos a Ti, Pai, e entregamos a Ti o restante do culto, Pai. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações, Pai. Que nós possamos sair daqui impactados, Senhor, mudados, Senhor. E que o Senhor seja, Senhor, o centro da vontade de nossas vidas, Pai. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, é estranho a pequena quantidade de irmãos na igreja. De fato, é estranho. Mas nós estamos, desde domingo a 2 domingos atrás, por sugestão de Léo Neto, a gente tem pregado e vai pregar, dando orientações, porque estamos em processo em andamento para a eleição de presbíteros e diáconos oficiais que lideram a igreja. Então nós vamos falar hoje sobre como discernir, ou discernindo o que é essa liderança da igreja. Como é que funciona isso? Discernindo a liderança da igreja em Hebreus 13, versículo 17. Um versículo só, vamos ler outros versículos, mas a base é este versículo aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 17, em que o escritor, homem de Deus, não sabemos quem é, porque a Bíblia não diz. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que não, mas na verdade isso não interessa muito não. Se interessasse, estaria escrito aqui. É um homem de Deus, que escreveu assim, Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, como eu disse, é estranho a pequena quantidade de irmãos na igreja, especialmente por saberem que a gente, nesses domingos até o final de agosto, estaremos tratando e dando ensinamentos acerca da liderança da igreja. Então, quando os irmãos não vêm, obviamente, a dedução mais ou menos lógica é que eles não têm interesse em saber disso, né? Muito bem, então olhem só, irmãos. Todos nós sabemos que o ser humano é um ser social, é um ser gregário, ou seja, ele só sabe viver se estiver em comunidade. O homem não consegue viver sozinho. Se viver sozinho, ele não está bom do juízo. Então, como o ser humano, nós também sabemos disso, é um ser religioso. Eu que sou dessa área, da ciência das religiões. O homem é um ser religioso. Ele precisa viver em comunidade religiosa, seja ela qual for. Seja ela qual for. A não ser aqueles que se dizem ateus, que dizem que não precisa, não existe Deus, não existe nada disso. A não ser esses, que também são religiosos, embora neguem. Todos os seres humanos precisam ser agregados a alguma religião, qualquer uma, não interessa o nome dela, mas ele é um ser religioso. Pois bem, toda comunidade de qualquer natureza, também sabemos disso, à luz das ciências sociais, precisa ser liderada por alguém. 1 ou 2 ou 3 líderes, dependendo da comunidade, ela precisa ser liderada por alguém dentre os seus membros. E isso não pode ser diferente na igreja. Por isso nós estamos tratando disso, como é que a gente vai discernir. Discernir quer dizer julgar, escolher, saber quem é, ser-lhe submisso. Que liderança é essa da igreja? Por que a gente sabe que isso é assim, inclusive na igreja também? Porque foi assim que Deus determinou desde a criação. Adão, tu vai liderar esse negócio aqui. E na formação da nação de Israel também. Segundo as Escrituras, para a formação e a condução do povo, seu povo, Deus lhes mandou patriarcas, a gente está lembrado, começando lá com Abraão, né? Patriarcas,
Deus lhes mandou juízes, depois que o povo ficou já na terra de Canaã, que começou a se misturar com todo mundo e deu no que deu. Deus lhes mandou reis, Deus lhes mandou sacerdotes e por fim Deus lhes mandou profetas para conduzir o povo pelo caminho reto. De igual modo, no Novo Testamento, para formar e conduzir a sua igreja, o Senhor Jesus deixou apóstolos, que depois deixaram os mestres da igreja, os seus sucessores, pastores e diáconos. Os próprios apóstolos disseram que devia ter diáconos para ter o cuidado com os irmãos. Só que por causa do pecado, assim como vemos o desvirtuamento da liderança, lá nos reis, lá nos sacerdotes, lá nos profetas do Velho Testamento, no Novo Testamento nós também vemos o desvirtuamento da mesma forma, desde os apóstolos, com o aparecimento de falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres na igreja. Isso continua até os nossos dias e não pode ser diferente. Por isso nós precisamos discernir estas coisas, porque, como está escrito, nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 9. Eu digo de vez em quando isso aqui para os irmãos. Então ninguém imagine que a igreja vai ser diferente do que foi Israel. Ninguém imagine que a igreja vai ser diferente da igreja da época dos apóstolos e depois dele muito pior. Ninguém imagine que vai ser pior do que a igreja apostólica romana. Ninguém imagine que vai ser melhor, aliás. Vai ser sempre pior. Agora, Deus vai tirar os seus eleitos, nessa história toda sempre foi assim. Quem foi eleito sabe disso. Quem não for, segue pelo caminho, pela porta larga e pelo caminho espaçoso. Então, meus filhos, é por isso que nós vemos igrejas hoje conduzidas por líderes que não passam de executivos de grandes empresas com o nome de igreja. Eu digo isso aqui direto e sei o que estou dizendo. Na pandemia da Covid-19, por exemplo, com o fechamento obrigatório das igrejas pelas autoridades sanitárias, eu vi e li vários líderes reclamando da crise pela qual passavam as suas igrejas, em função da falta de arrecadação, porque não tinha reunião do povo. Um deles, eu vi ele dizendo isso e li também em matérias. Um deles, em especial, chegou a dizer que não tinha como pagar seus mais de 300 funcionários na igreja dele. Observe que esta não é uma relação pastor-ovelha, e sim uma relação patrão-empregado, totalmente estranha aos mandamentos sobre a liderança da igreja, como lemos nos ensinos de Jesus e seus apóstolos. Jesus, mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. Olha o ensinamento de Jesus. Onde já se viu o pastor gerente de grande empresa, chamada igreja, com 300 não sei quantos funcionários na igreja dele? Marcos 10, 43. Em Pedro, nós vemos aqui em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, 5. Cadê? Não, é 5. De vez em quando eu leio isso nas reuniões do conselho. 5, 2 e 3. Pastoreai, isso é o apóstolo Pedro dizendo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Que diferença dos pastores empresários, dos pastores executivos de grandes empresas. É por isso que a gente ensina vocês aqui. Vamos já mostrar isso aqui no versículo que nós lemos. Líderes da igreja, irmãos queridos, que são modelo de bons executivos de grandes empresas que fazem sua empresa crescer, dar lucro, não são pastores de ovelhas de Cristo. Assim como os seus liderados, que tanto os admiram, ao pastor tal,
não são ovelhas de Cristo. Em João 10, 27, Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esses pastores, líderes, executivos de grande empresa estão pregando a palavra de Deus? É claro que não. Eles estão pregando para aumentar o império deles. Por isso, irmãos, precisamos saber escolher os nossos líderes e ser-lhes submissos, com base nos princípios de liderança estabelecidos por Deus na sua palavra, como lemos aqui alguns versículos, para não haver dúvida de que estamos caminhando sob a palavra do Senhor. No versículo que lemos, podemos ver como e porquê, como seres religiosos que precisam viver em comunidade, liderados por alguns dos seus guias, no nosso caso a Igreja de Cristo, nós devemos saber, escolher, reconhecer e obedecer os nossos líderes, pelo que eles representam para nós enquanto ovelhas de Cristo, ovelhas que precisam ser lideradas segundo a palavra de Deus. Como já vimos, pela graça de Deus, Ele mesmo determinou líderes, desde lá de Adão, depois dos patriarcas, reis, juízes, reis, sacerdotes, profetas. No Novo Testamento, apóstolos, depois dos apóstolos, os mestres, depois dos apóstolos, apresentaram pastores, para guiar a sua igreja, de acordo com a sua palavra. E como reconhecer esses líderes e escolher esses líderes e ser submisso a esses líderes? Pelo cuidado, pelo zelo que eles têm dos seus liderados. Lemos aqui: pois velam pelas vossas almas, como quem tem de prestar contas delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros, nem a uns, nem a outros. Irmãos, esse velam por vossas almas deve nos fazer lembrar como um pai e uma mãe velam. Velam quer dizer está tendo cuidado o tempo todo. Como um pai e uma mãe velam pelas criancinhas. Nós estamos tendo na nossa igreja aqui, a graça de Deus, há 1 ano de ver esse cuidado que Labis e sua esposa têm por Lita. Todo mundo aqui que é pai de filho pequeno sabe disso. O tempo todo, está olhando o tempo todo. O tempo todo, criança não sabe, ela queria meter o dedo nas tomadas ali, eu digo, bota uma fita gomada ali, alguma coisa, porque o pai está o tempo todo, a criança começou a andar, agora que tem que ter cuidado mesmo. Agora que tem que cuidado mesmo. Então, esse velam por vossas almas, nos faz lembrar esse cuidado que um pai tem por uma criança. Ela não sabe, ela precisa estar sendo vigiada o tempo inteiro. É isso que quer dizer, velam por vossas almas. Velam por vossas almas. Meu Deus do céu, então é preciso, isso nos faz lembrar como um pastor de ovelhas, naquele tempo, hoje a gente nem tem mais quase isso, mas naquele tempo um pastor de ovelhas, se ele perdesse uma das ovelhas, ele ia ter muita dificuldade para se explicar diante do seu patrão. Como é que você deixou um lobo comer uma ovelha? Você lembra que Davi disse que matou uma ursa e matou um leão para defender as ovelhas dele? Então o pastor ele era responsável pela vida daquelas ovelhas, porque a ovelha é o animal mais vulnerável que tem, mais tolo que tem é uma ovelha. Ovelha animal, pois é, as ovelhas espirituais do mesmo jeito, se deixam enrolar por qualquer predador que venha com uma conversa bonita. Aí o pastor que é verdadeiro tem que velar por essas ovelhas para não deixarem cair em papo furado de pastor executivo. É isso que eu faço aqui há 18 anos e vários irmãos da igreja são contra mim, até mesmo oficiais. São contra esse meu zelo pela vida das ovelhas, pela alma das ovelhas. Então, meus filhos, olhem só, as ovelhas são animais totalmente indefesos, os crentes também. Eu não digo para vocês de vez em quando, as postagens que vocês põem no celular, aqueles quadrinhos, aquele negócio de, meu Deus do céu.
Como as ovelhas são indefesas, é muita tolice, e acha aquilo tudo lindo. Digo, mas meu Deus, é muita tolice. Realmente são muito vulneráveis. Qualquer conversa bonita, qualquer quadrinho daquele bonitinho, ai, que coisa linda, vou mandar para os irmãos. Tolice. Quase tudo tolice. Já está na Bíblia aquilo, nas palavras de Deus, e aqui não interessa ao irmão. Aí quando bota um quadrinho, vira a coisa mais linda do mundo. Psicologia. Aí os irmãos que botam esse quadrinho, quando eu digo para ele, irmão, não bote mais isso não, isso é tolice. Fica com raiva. Porque o que ele quer é postar aquelas besteiras, achando que aquilo é um grande negócio. Eu já disse à irmã que, irmã, não bote um negócio desse. Isso é tolice. Então, irmãos, olhem só. No caso desses hebreus aqui, há um versículo mais para trás, uma coisinha, que ele também fala desses líderes. Aqui nesse mesmo capítulo é o versículo 7, que ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. De quem é que esse homem de Deus está falando aqui? Dos apóstolos, os primeiros que pregaram o evangelho para esse povo, e todos foram martirizados. É disso como está falando. Lembrai-vos dos vossos guias, os primeiros apóstolos que pregaram o evangelho, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Eles ouviram diretamente de Jesus. Pedro diz isso: eu não estou contando aqui o que me contaram não, eu vi. João também diz isso: eu convivi com ele. São esses os guias, vamos estar dizendo aqui, a fim, e considerem atentamente o fim da sua vida. Qual foi o fim da vida deles? Todos foram martirizados por causa da pregação da palavra de Deus. O homem de Deus aqui está dizendo isso. Prestem atenção. Como é que vocês estão indo agora atrás de conversa? Como é que vocês não estão respeitando os seus líderes? Então, meus filhos, prestem atenção. Esse versículo 7 aqui. O homem está fazendo lembrar esse povo: olha, os líderes primeiros que pregaram o evangelho de vocês, imitem a fé deles. Foram mortos por causa da pregação do evangelho. Mas na frente ele também diz que vocês ainda não chegaram ao sangue, ainda não sofreram até o sangue, ou seja, vocês ainda não estão sendo martirizados. Prestem atenção. Essa carta aos hebreus é simplesmente terrível e maravilhosa, porque é uma carta para uma igreja que estava esfriando, estavam deixando de se congregar, estavam deixando de obedecer seus líderes. É isso, e a carta chama a atenção desses irmãos, dizendo a eles: quem enveredar por esse caminho que vocês estão indo aí, vão para o inferno. Deus não poupou nem anjos, imagine vocês. Eles dizem isso. Então, meus filhos, prestem atenção. É assim que nós escolhemos e vemos os nossos pastores, presbíteros e diáconos, que nesse homem diz aqui no versículo 7, considerai os vossos líderes que vos pregaram o evangelho. Olha a vida deles. É assim que nós escolhemos os nossos líderes? Ou é porque eles são importantes na sociedade? É assim que nós escolhemos os nossos pastores, presbíteros e diáconos? Nós realmente conseguimos perceber o cuidado que esses líderes têm para que não nos afastemos do caminho do Senhor através de conversa de pastor executivo? Eu já fui convidado para a casa de uma irmã, o pastor era outro, mas eu estava na igreja na época, presbítero, um culto que ia haver na casa dela. E ela convidou um pastor que não era da nossa igreja. E esse cara fez meio mundo de munganga, de marmota, de heresia. Digo, meu Deus, o que é isso? E o nosso pastor, que era pastor da igreja, não disse nada. Não repreendeu a irmã, não disse a ela que aquilo estava errado. Eu disse. Ela, como sabia o que era que eu tinha achado daquilo, ela disse: pastor, o que é que o senhor achou? Eu digo: minha irmã, como é que você faz um negócio desse? Como é que você traz um homem desse para vir pregar aqui na sua casa? Zelo pelas almas das ovelhas do nosso Senhor. Nós realmente conseguimos perceber o cuidado que esses líderes, pastores, presbíteros e diáconos têm, o cuidado que eles têm com as ovelhas de Deus.
para não se afastarem dos caminhos do Senhor, enganados por falsos pastores e falsos mestres que infestam a igreja? Ou será que nós os admiramos apenas pela sua grande capacidade de oratória? Eu já fui presbítero de uma igreja que outro presbítero disse: nós temos que escolher um pastor bom de púlpito. Esse nosso pastor é muito fraco, só ensina doutrina. Eu digo: e tu queres que o homem ensine o quê, rapaz? Isso aconteceu. Um outro presbítero disse para mim: vamos arranjar um pastor bom de púlpito, quer dizer, um cara bom de oratória, porque esse pastor aí só prega doutrina. E diga: você quer que esse homem pregue o quê? Isso aconteceu. Preste atenção, meu irmão. Será que nós idolatramos esses ídolos do púlpito pelo seu grande conhecimento? Ou então, será que temos medo deles, porque são donos de igreja e quando fala daqui de cima, estremece todo mundo lá embaixo, porque ele dá ordem também. Vocês sabem que aqui, João Pessoa, nós temos pastores desse jeito. Gritam na igreja e tem que fazer o que eles disserem. Vocês sabem disso. E não é de acordo com a Bíblia que ele está gritando, não. É de acordo com ele, o dono da igreja. Vocês sabem disso. Então, irmãos, será que temos medo deles porque são dominadores da igreja? Lemos aqui Pedro dizendo: não como dominadores. Não como dominadores. 5:3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Esses pastores que são donos de igreja são modelos do rebanho? Qual é o conceito deles na sociedade? Lembre que a Bíblia diz que o presbítero, o pastor, ele tem que ser irrepreensível, tanto por de fora como por de dentro da igreja. Qual é o conceito desses donos de igreja que eles têm no mercado? Vai perguntar onde eles fazem compra. O que é que o vendedor vai dizer? Que ele é um caloteiro. Em muitos casos, eu conheço isso. Então, irmãos, não se esqueça, eu fui gerente do Banco do Brasil. Então eu conheci a vida de quase todo mundo aqui. A vida financeira, principalmente. Então, irmãos, tive cada surpresa lá que eu digo: meu Jesus, o que é isso? Homens que eram para ser modelo. Nós respeitamos, escolhemos esses líderes, ou eles nos são impostos pela organização chamada igreja? Pelo que eles representam, representam para nós, enquanto ovelhas de Cristo, tanto eles quanto nós, e que precisam liderar as ovelhas de Cristo segundo a sua palavra. Como nós já vimos aqui, pela graça de Deus, Ele mesmo determinou líderes sobre o seu povo eleito. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Precisamos ter discernimento, e para discernir precisamos conhecer. Discernimento é fruto do conhecimento. E para conhecer temos que estudar. Sobre os líderes, sobre como escolher nossos líderes, pelo fato de eu ter falado aqui que nós íamos pregar sobre esses assuntos, e isso não interessa para ninguém, não vem ninguém para a igreja. Irmãos, observem a relação da liderança com os liderados no caso da igreja. Essa relação precisa ser dirigida por Deus, segundo a sua palavra. Não se trata de uma relação puramente religiosa. Não se trata de uma relação puramente social, muito menos empresarial, como a igreja é empresa. As ovelhas, por saberem do zelo que os líderes têm por elas, velando por suas almas, não deverão ter nenhum tipo de reação negativa, do tipo insubordinação,
ou do tipo enfado com o ensino do pastor. Aqui nós temos isso, enfado pelo ensino do pastor, que é o tempo todo só doutrina, é só repreensão. Não deverão ter nenhum tipo de reação negativa, irmãos, quando sabe qual é a relação que tem que haver entre líderes e liderados. E isso deve acontecer, como vimos aqui no versículo lido, para que os líderes, por sua vez, não se sintam desanimados ou até mesmo inadequados para a obra. Eu já disse isso para vocês aqui. Olha, irmãos, tem vezes que eu me sinto inadequado para a obra. Eu estou ensinando vocês aqui há 18 anos e não vejo qualquer crescimento. Então, como eu sou um educador, sou eu que estou ensinando errado. Pelo menos é assim que a ciência e a educação diz. Quando não há aprendizado é porque não houve o ensino. Está errado isso. A pessoa não quer aprender. Ou, no nosso caso espiritual, não pode. Não lhe foi dada essa graça. O que é mais terrível. Então, irmãos, nós temos que prestar muita atenção. Senão o pastor vai ficando cansado, se sentindo inadequado, os irmãos não querem segui-lo. Pastor não é gerente. Eu fui gerente do banco minha vida inteira. Lá eu tinha funcionários, aqui não. Aqui eu conduzo ovelhas. Não tanjo ninguém. E é assim que nós devemos escolher nossos líderes, presbíteros e diáconos, que vamos escolher daqui a 20 dias, 20 e poucos dias, um mês. Por que a gente precisa ter esse cuidado? Porque se houver esse tipo de sentimento de rejeição dos irmãos, se houver esse tipo de insubordinação dos irmãos, insubmissão dos irmãos, enfado com essa palavra repetitiva do pastor Juarez, que é repetitiva porque ele está falando da Bíblia, então não pode ser outra, é repetitiva mesmo. Ou do presbítero tal, que só fala isso, só ensina doutrina, não sei o quê. Ou do diácono que não serve para absolutamente nada, se for o caso, os irmãos têm que prestar atenção. Porque, obviamente, como o homem de Deus diz aqui, isso não aproveita a vós outros. Nem a uns, nem a outros. Nem ao líder, nem aos liderados. A relação em Cristo. Segundo a palavra de Deus, líderes para nos conduzir segundo a palavra de Deus, liderados para ser submissos segundo a palavra de Deus. Essa é a base do ensino de Paulo lá em Efésios, quando fala de maridos, mulheres, filhos, pais, patrões, empregados. Ele começa o capítulo 5 dizendo sobre esse negócio de mulheres, sede submissas aos vossos maridos, amai vossos irmãos. Mas olha o versículo anterior, que é o versículo 21, aliás. Ele começa a orientação, diz mulheres, marido, mas o 21 anterior está lá dizendo: submetendo-vos uns aos outros no amor de Cristo. Esse é o segredo. Mulheres, se submetam aos vossos maridos. Maridos, amai vossas esposas. Tudo em submissão a Cristo. A mulher se submete ao marido como a Cristo, não é que o marido dela é Cristo, ela está se submetendo ao marido como ela se submete a Cristo. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. O referencial é sempre Cristo. Então, nessa relação igreja, pastores, presbíteros, diáconos e irmãos liderados, é Cristo o modelo. Então, se um não está ensinando de acordo com a palavra, ou se está ensinando de acordo com a palavra e o outro não se submete, nada disso aproveita a vós outros. A liderança tem que ser em Cristo. O liderado tem que ser em Cristo. É esse o modelo aqui. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Lembra de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas? Amo. Então conduz minhas ovelhas. Esse conduz ovelhas, ninguém era ovelha para Pedro tanger feito animal, não. Eram os crentes, os convertidos. E ele insistiu: Pedro, tu me ama mesmo? Amo, Senhor. Então conduz minhas ovelhas. Então repare, meus filhos,
que a prova de que um pastor realmente ama Cristo, de que ele realmente está no esquema da salvação, é que ele vai conduzir as ovelhas de Cristo, obviamente, de acordo com a palavra de Cristo. Não pode ser diferente, meu Deus! Então, quando eu vejo uma igreja, nós temos aqui, eu vejo isso. Meu Jesus, olha a pregação desse homem, uma multidão achando uma maravilha. Nem o homem é pastor, nem aquela multidão é ovelha, coisa nenhuma. Irmãos, sobre o fato de ficar insatisfeito com os líderes, por experiência própria, quando não observamos os princípios bíblicos estabelecidos aqui pelo Senhor Deus, tanto vemos líderes que podem agir como executivos de empresa, ou então como gerentes de uma agência, de uma loja qualquer dessas aí. Empresas comerciais. Como também podemos ver liderados que se insubordinam claramente, inclusive, dentro de igrejas. Eu tenho 70 anos dentro da igreja e já vi isso muitas vezes. Se insubordinam claramente e até mesmo lideram rebeliões contra o pastor ou contra um presbítero. Eu já vi isso muitas vezes dentro da minha igreja presbiteriana. Presbíteros que se rebelam contra pastores, ou diáconos, ou o que for. Grupinho de irmãos que se rebela contra um presbítero ou alguma coisa. Eu vi isso minha vida inteira dentro da igreja. Tentam derrubar o pastor. Eu vi isso quantas vezes, meus irmãos? Quantas vezes? Obviamente isso não está de acordo com os princípios de liderança e liderados da igreja, como o Senhor mandou. Tem coisa errada aí. Eu não quero isso aqui. Eu já disse para vocês, se apresentarem pastor aqui para concorrer comigo, ele não vai concorrer comigo, eu saio. Se apresentar outro pastor é porque não me querem mais, então eu saio, claramente. O Senhor me dará outras ovelhas para pastorear. Então, meus filhos, olhem só. Que coisa triste. Uma rebelião dentro da igreja. Eu já vi muito isso. Especialmente presbíteros tentando derrubar o pastor. Eu já vi muito isso. Muito mesmo. Que tristeza. Que tristeza. É possível os presbíteros terem razão, digamos, porque o pastor é ruim? É. Só que eles não se subordinaram como a Bíblia manda. Resolveram derrubar o pastor. Não há qualquer base bíblica nisso. Não há nenhuma base bíblica para insubordinação. A não ser no caso de o líder estar querendo fazer os irmãos deixarem de fazer o que Deus mandou. Aí não pode, aí importa obedecer a Deus, como aconteceu no caso dos apóstolos Pedro e João, porque os líderes da igreja estavam dizendo para eles não pregarem mais a verdade. Peraí. Vocês são líderes da igreja, mas não recebemos ordem de Deus, de Jesus para pregar. Então importa obedecer a Deus do que aos homens. É esse o contexto lá. Não é porque eu não gosto do pastor aqui, porque ele não está ensinando do jeito que eu quero, porque ele não está pastoreando a igreja do jeito que eu quero, então eu vou liderar uma rebelião aqui para derrubar o pastor. Eu já vi muito isso dentro da igreja. Isso é pecado. Mesmo que o pastor realmente não seja bom, mas aí vamos orar por ele, vamos até ajudá-lo se for o caso. Então, irmãos, os princípios de liderança estão aqui colocados. O líder tem que liderar como modelo, porque ele vela por essas almas, porque são almas do Senhor Jesus, sob seu comando, sob sua liderança, sob sua direção, que também ele deve estar sob a direção da palavra de Deus, e os liderados, reconhecendo isso, não terão nenhuma dificuldade em ser liderados por esse líder. Porque esse líder, por sua vez, já está sendo liderado por Jesus. Então estão todos focados na glória do Senhor Jesus. E não em nome de igreja, ou em quantidade de membros, ou em importância do pastor, nada disso. Ou do presbítero e diácono, nada disso. Nada disso, irmãos. Como já vimos neste único versículo que lemos aqui. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê? Porque eles velam por vossas almas como quem deve prestar contas,
Para que vocês devem submeter? Para que eles não façam isso com alegria e não gemendo. Eu gemo aqui um bocado. Choro um bocado orando. Já disse a irmão claramente, você não está de acordo com o que devia estar. E o que é mais triste? Não adianta nada. Então, o pastor não vai fazer o trabalho dele com alegria, vai fazer gemendo. E como eu já disse, muitas vezes se achando até inadequado para a obra. Caramba, eu vou pedir minhas contas a Deus, porque não está dando certo o negócio. Bote outro, doutor. Que nem Moisés pediu, que nem os profetas pediram. Então como é que o pastor é um grande executivo de uma grande empresa e é um sucesso o trabalho dele? Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Então, meus filhos, como vimos neste único versículo que eu li agora de novo, a ordem de Deus é clara. Dentro de uma relação clara, por Ele estabelecida. Porque os líderes velam por nossas almas, como quem tem de prestar conta por elas, e tem mesmo. Os liderados devem saber reconhecê-los e ser-lhes submissos, a fim de que não haja descontentamento, como lemos aqui. É uma relação que é divino-humana, pastor e ovelhas de Cristo, tanto o pastor quanto as ovelhas. E nós sabemos disso, porque está escrito. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros, nem a uns, nem a outros, nem aos líderes, nem aos liderados. Assim deve ser a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte. Eu sempre digo esse complemento, ou não. E é com esse discernimento que devemos escolher, eleger, honrar, nos submeter aos nossos líderes, a fim de que todos juntos, líderes e liderados, em obediência à palavra, honremos o Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda graça para entender a sua palavra, mais graça ainda para, em submissão, pô-la em prática, a fim de que vivamos para louvor da sua glória. Amém.